Oi, crianças! Tia Joana com vocês. E o tema do nosso estudo de hoje é uma transformação milagrosa de idólatra para pai da fé, baseado em Gênesis 12. A Bíblia vai dizer que Abraão veio de uma família idólatra lá da cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Mas o que é idolatria? Idolatria é quando nós adoramos outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Tanto Abraão quanto seus parentes, eles adoravam outros deuses, até que o próprio Deus chamou Abraão, produziu fé no coração dele, fez uma promessa para Abraão, dizendo que ele deveria sair da sua parentela e ir para uma cidade que ele iria mostrar, e faria dele o pai de uma grande nação. A partir daquele momento, Abraão obedeceu a Deus. Ele deixou de ser idólatra e passou a adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Vamos ver um pouquinho sobre essa fé de Abraão. Está escrito lá em Hebreus 11:8. Pede ajuda para a mamãe e para o papai, para a gente abrir e fazer essa leitura e aprender um pouquinho sobre a fé de Abraão. Em Hebreus 11, no versículo 8, vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Nesse versículo, a gente pode observar que a fé de Abraão foi uma fé que veio junto com obras, ou seja, a fé de Abraão produziu nele uma obediência a Deus. Daquele dia em diante, Abraão deixou de ser idólatra e passou a seguir o único Deus. Por onde andava, Abraão adorava somente ao Deus verdadeiro. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 12 ainda que ele levantava altares e adorava a Deus. Deus também mudou o nome de Abraão, que antes era Abrão, e transformou em Abraão, pai de multidões. Deus escolheu a Abraão e Deus escolheu a mim e a você também. A partir do momento que a gente ouviu a voz de Deus, Ele produziu a fé no nosso coração. Mas será que a nossa fé, ela tem vindo acompanhada de obras, como a fé de Abraão? Será que nós temos sido obedientes à voz de Deus? A Bíblia vai dizer, lá em Mateus 6,33, que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Será que nós temos preenchido o nosso tempo colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? Será que quando a gente ouve a voz de Deus nos chamando para orar, para participar do culto doméstico, para ler a sua palavra ou até mesmo ir ao templo cultuar junto com os nossos irmãos, será que nós temos obedecido como Abraão obedeceu? A Bíblia vai dizer também que se nós não obedecemos a Deus e nós não colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos também cometendo o pecado de idolatria. Como assim, tia Joana? É assim. Deus, Ele disse que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar, certo? Se nós ocupamos o nosso tempo colocando outras atividades ou outras coisas acima de Deus, é como se nós estivéssemos tirando Ele do lugar de adoração e colocando essa coisa ou essa atividade. E isso pode ser estudos, isso pode ser a diversão, jogos, brincadeiras, qualquer coisa que esteja em primeiro lugar na nossa vida, tirando o lugar de Deus. Então, nós precisamos ser iguais a Abraão, abandonar o pecado da idolatria e passar a adorar o único Deus verdadeiro. Lembra que Deus fez uma promessa a Abraão? Deus chamou Abraão e disse que ele iria herdar um lugar e que ele seria um pai de uma grande multidão. Essa multidão somos nós, que somos filhos de Abraão pela fé. Então, enquanto Abraão estava esperando a promessa de Deus se cumprir, ele esperou em obediência. Ele demonstrou que a fé dele era verdadeira através de suas obras de obediência.
Então, a promessa que nós temos hoje em dia é que Cristo vai voltar para nos buscar, não é verdade? Enquanto nós aguardamos essa promessa se cumprir, nós devemos esperar em obras de obediência. Tiago vai dizer que se nós temos fé, mas não temos obra, a nossa fé ela é morta. Ou seja, ela não é uma fé verdadeira. Ela não é uma fé que produz salvação ou que vem da salvação, né? Já que é o próprio Deus que produz ela no nosso coração. Então, assim como Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, nós precisamos estar atentos à voz de Deus e obedecer todas as vezes que Ele nos chamar e nos der uma ordem até que a promessa dele, que é voltar para nos buscar, se cumpra nas nossas vidas. Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Vários versículos da Bíblia vai dizer isso, como Romanos 4:11, Tiago 2:21, entre outros. E nós? Como seremos conhecidos enquanto estamos aguardando a promessa se cumprir? Será que seremos reconhecidos através da nossa fé verdadeira ou vamos continuar no nosso pecado de idolatria? Nesse momento, a gente precisa tirar um tempinho para analisar as nossas obras e se por um acaso a gente perceber que tem tirado Deus do primeiro lugar, a gente precisa se arrepender, pedir perdão a Deus e abandonar essas más obras. Então, crianças, essa foi a lição de hoje que a gente aprendeu com o pai Abraão. Fica com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau!